E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar. Inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e eles estão chegando, meus amigos, os amigos dos tokens estão aí. E muito bem, meus amigos, eu estou aqui para poder finalmente formalizar um vídeo falando especificamente deles, o arquétipo que tem o potencial de mudar, e ele vai mudar o Yu-Gi-Oh! Assim que for lançado, que são os Brave Tokens, ou Adventure Tokens, como vai ser o nome deles aqui no TCG. Então, eu já tinha feito alguns vídeos falando por cima dos Brave Tokens, inclusive, foram 3 vídeos até agora, se eu não estiver enganado. O primeiro foi da aplicação dele, porque eu tinha visto no Prankids, então eu tinha falado da aplicação do Brave Tokens, só que no deck de Prankids, que é mais ou menos a aplicação que vai ter nos outros decks. O segundo foi falando sobre o OCG Starter Pack, lembrando, esses vídeos estão na descrição, você pode ver, que era quando os decks estavam usando o pack, quase sempre, de DPE, de Brave Tokens, ou de DPE, ou de Brave Token, ou os dois, em vários decks, numa porcentagem gigantesca, acima de 50% dos decks usavam essa engrenagem juntas, ou cada uma separada. E além disso, eu também falei dos Brave Tokens com o Phantom Knights, e também dos Brave Tokens com o VW, mas eu não tive um vídeo para poder apresentar especificamente os Brave Tokens. Eu falei da aplicação naqueles decks, mas esse vídeo aqui é para mostrar para você que ainda não entende muito bem o porquê que esse arquétipo vai causar um pânico generalizado. Lembrando, essa coleção vai dropar agora no fim desse mês, e já tem aí vídeos de pessoais patrocinados pela Konami. Konami me patrocina, que fizeram a abertura das deck box, das caixas da coleção que vem a engine de Brave Tokens. Além dele vem também o Exorcista e também vem o deck de Punk. Então vamos entender juntos o Brave Token, o Adventure Token, e por que esse deck vai causar um estrago no TCG enquanto existir. O assunto de hoje é esse, então vamos lá. Muito bem, então eu vou pedir o tempo meu básico aqui pra você poder tirar essa carta da frente, poder tirar isso aqui da frente pra gente acompanhar juntos aqui no Yu-Gi-Oh! Pro. Aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, como vocês estão vendo, eu coloquei as cartas de Brave Token, que no geral a quantidade de cartas, agora se a minha webcam apareceu, no geral a quantidade de Brave Tokens é muito maior do que a engine que vai ser usada, a engine produtiva, pelo menos, do deck, né? Então aqui vocês podem ver nessa parte de cima, eu coloquei as cartas que são usadas na engine de Brave Token de maneira splashable, tá? Que vai ser usada em todo deck que puder usar essa engine, porque ela, apesar de ser uma engine splashable, não é todo deck que tem o privilégio de poder usar ela. E aqui embaixo eu coloquei as outras cartas de Brave Token que são meio que insignificantes. Aqui eu esqueci de colocar os nossos queridos amigos Sword, Soul, para poder exemplificar um pouquinho aqui embaixo das decks que vão poder usar esse arquétipo, né? Enfim, então os Brave Tokens basicamente são esses monstrinhos aqui. Essa engrenagem, ela gira em torno do token na mesa que vai ser gerado, e o token é um token com o nome do arquétipo, tá? É um Adventure Token ou um Brave Token. Então tem que ter o Brave Token na mesa para eles poderem interagir, não é qualquer token que serve, tá? Então o arquétipo, ele é formado, as cartas produtivas de fato são a Aquamência, e detalhe, os monstros não tem Brave Token no nome, mas eles interagem com os Brave Token porque tem a descrição dos efeitos. Então os monstros que são usados comumente no deck são a Aquamência, que é o Spellcaster de nível 3, o Griffon, que é o Omni Negate, é o responsável por essa engine ser splashable nos outros decks. Na verdade não é o responsável, é o produto final que você chega com essa engine. E aí também tem a Rite of Aramécia, que é a spell que faz o token, tem a Journey of Destiny, que é a carta
que deixa você buscar, eu já explico certinho. E tem o Equipe, que você pode usar um dos equipes. O melhorzinho é esse, além do Foolish, para você poder mandar a Aquamancer. Basicamente, essas são as cartas que são utilizadas de maneira splashable nos outros decks. A carta de baixo eu posso citar por cima, mas elas não são importantes no momento. Muito bem. Agora, como especificamente o arquétipo funciona? Você tem a Aquamancer of the Sanctuary, que é o monstrinho que conecta a porra toda. Porque, na verdade, a spell é quem conecta a porra toda, que é essa spell aqui. Só que a Aquamancer pode buscar a Aramécia, que é a spell. Inclusive, essas são as cartas caras, duas são ultras. E até agora eu não sei qual é o ratio de abertura das boxes, então fica ligado pra saber se essa engine vai ser cara ou não. Provavelmente uma delas vai ser cara, talvez as duas, mas eu não sei se as duas ao mesmo tempo serão tão caras. Talvez o short print seja só a spell ou só a Aquamancer. Enfim, agora tendo isso em vista, o que eles fazem? Bom, primeiro a Aquamancer, né? Ela é um monstrinho que, se você controla um Brave Token, você pode fazer spell dessa carta da tua mão. Todos os monstros que interagem com Brave Token, eles têm essa particularidade. Se você controla um Brave Token, pode fazer spell da tua mão, beleza. E aí, o efeito de campo, na verdade, o efeito dela é o seguinte: você pode banir essa carta da sua mão ou cemitério como custo. Fazendo isso, você pode adicionar um Rite of Aramécia do deck ou cemitério pra tua mão. Se você controla um Brave Token, você pode colocar um Field Spell, que especificamente lista o Brave Token no texto do seu deck em Face Up na sua Field Zone. Você pode somente usar cada efeito dela uma vez por turno. Você pode ver, é uma carta completamente desequilibrada. Ela tem 3 efeitos, ela entra por Special, ela pode se banir da mão ou cemitério, e como ela entra por Special, você pode linkar fora ela. E no cemitério ela pode se banir, então você usa e reusa ela no cemitério. Você pode banir ela da mão se não tiver aplicabilidade, ou se tiver, você pode fazer Special dela, banir do cemitério e buscar uma carta. E ainda, se for um deck de Brave Token com cartas de Brave Token em si, você pode colocar os campos, que você tem 2 campos de Brave Token, ou seja, é uma carta absurda. Mas, objetivamente falando, ela vai ser importante, principalmente pelo efeito de se banir da mão ou cemitério, por isso que o Foolish tá aqui e pode ser usado também, porque você pode banir da mão ou cemitério para pegar a Aramécia, e é a Aramécia que faz o show acontecer. Porque a Aramécia diz que se você não controla Brave Tokens, você pode fazer special summon de um Brave Token, que é um token que é Fada, Terra, nível 4, 2000 de ataque, 2000 de defesa, e se você não controla o Journey of Destiny, que é essa carta aqui, você pode colocar um Journey of Destiny do teu deck face up na tua spell Trap Zone. Basicamente, essa spell cria o token e coloca essa spell face up. E aí, é isso que ela faz. Porém, ela tem uma restrição. Você pode somente ativar um Rite of Aramécia por turno, e você não pode ativar o efeito de monstro no campo no turno que você ativar essa carta, exceto monstros que foram special invocado. Ou seja, para essa engine ser splashable, para você poder usar essa engine no teu deck, o teu deck não tem que ter monstros que tem um normal summon muito importante, ou seja, normal summon efeito. Então, os decks que usam isso, que tem normal summon efeito, não podem usar a engine de Brave Tokens. Até podem, mas você vai perder a tua engine, tá ligado? Por isso que, pra essa engine ser splashable e ela ser usada, tem que ser em decks que não tem o Normal Summon como principal fonte de jogada. Por isso que no OCG, por exemplo, era muito usado com o Phantom Knight, já que o Phantom Knight, por mais que tenha o Tour Guide, mas aí você não usa o Tour Guide. Mas o Toy Scale, por exemplo, é um monstro que tem efeito. Você pode dar Normal Summon Toy Scale, efeito. Mas você não precisa. Você pode dar Normal Summon Toy Scale Special, linka fora, e quando o Toy Scale voltar, que ele vai ser um monstro Special, é que você pode dar o efeito. E aí, o VW e o Prankid são as principais aplicações. Um deck como o Invoked, por exemplo, não pode usar a engine Brave Token, porque Normal Summon Aleister é o plano do deck. Assim como o Sword Soul, que tem no Normal Summon principal fonte de jogadas com o Sword Souls. Então, alguns decks não podem usar, alguns podem. Os que não podem são esses decks aqui que tem um Normal Summon muito importante, como o Tri-Brigade, por exemplo. Tri-Brigade, Normal Summon, efeito para fazer o link. Se você usar a engine Brave Token em qualquer deck que use Tri-Brigade, você não pode dar Normal Summon do Tri-Brigade para dar efeito. Logo, não compensa usar. Ou não compensa usar o Brave Token, ou não compensa usar o Tri-Brigade. Esse é um dos exemplos. Continuando agora com as cartas da engine, partiu para complementar pelo menos os efeitos dela. Vou colocar uma transição para fazer um corte aqui. Let's go. Não teve transição, foda-se. Beleza, então, completando, essa carta coloca a Journey of Destiny. E a Journey of Destiny é uma spell contínua que tem o seguinte efeito. A primeira vez que o Special invoca... Calma aí. A primeira vez que seu monstro equipado com o Equipe Card que você controla, se ele é destruído por batalha em cada turno, ele não é destruído. Ok. Se você pode somente usar a cartinha de durante sua main phase, você pode adicionar um monstro que especificamente liste Brave Token no texto. Não tem Brave Token no nome, mas se listar Brave Token no texto, você pode adicionar o deck pra tua mão. Mas aí, você vai ter que descartar, né? Pera aí. Você pode adicionar um monstro de Brave Token no texto do seu deck pra sua mão e mandar uma carta da tua mão pro cemitério. Ou seja, você vai buscar um monstro de Brave Token e vai poder descartar uma carta. Dependendo da situação, se você já não tiver Aquamancer ainda, você pode pegar a Aquamancer, descartar a Aquamancer no cemitério pode dar efeito, né? Essa carta aqui... Durante a main phase, você pode adicionar um monstro experimente de Brave Token. Ou seja, ela é standalone, ela pode buscar a Aquamancer, se você quiser, tá? A questão é que a Aramécia coloca ela na mesa, então a ideia é buscar a Aramécia e não buscar a Journey. Mas a Journey pode adicionar a Aquamancer, que pode descartar, banir, pegar a Aramécia só criar o token. Bum, só ser um spell que cria o token, porque você já vai ter a Journey of Destiny.
Droga. Logo, se já tiver a Journey of Dash na Aramecia, não vai colocar Spell Face Up. Basicamente, essa é a ligação. Agora, ela tem um outro efeito, que se o monstro é normal ou special invocado, no campo, os teus contam também, o do oponente também contam, você pode pegar uma Equip Spell que especificamente liste Brave Token no texto do seu deck e adiciona pra mão ou equipa num Brave Token que você controla. Ou seja, ela ainda pega uma carta de graça. Em suma, essa carta aqui busca essa dá efeito, cria o token que busca essa dá efeito, busca uma carta, descarta a outra e ainda busca essa carta. Ou seja, tudo aqui é interligado. Mas tudo isso só é relevante pra fazer alguma coisa, porque até agora não foi feito nada. Mas pra fazer alguma coisa, você precisa do Griffon. E aí é que entra a parada. Porque o Griffon, durante a main phase, se você não controla monstros ou se você controla Brave Token, Quick Effect, você pode fazer Special nesse cara na tua mão. Beleza. Agora, o efeito realmente relevante que faz essa engine ser splashable é: quando o efeito de card é ativado, quando o card ou efeito é ativado enquanto você controla um Brave Token, Quick Effect, você pode devolver essa carta pro deck. E se fizer, nega a ativação. E se fizer, destrua o card. Ou seja, basicamente a engine tá pra você conseguir colocar o token, colocar esse spell face up, esse spell vai poder adicionar o Griffon, descartar uma carta, o Griffon entra por Splash enquanto você controla o Brave Token. Se você quiser, você pode pegar essa spell depois pra compensar a carta que você descartou, e aí ela é mais um descarte, por exemplo, é uma equipe pra poder proteger o teu token de morrer, mas principalmente você tem um Omni Negate na mesa. Esse é o ponto. E esse é o motivo do Brave Token ser utilizado, porque com esse Omni Negate na mesa, tudo que você vai querer, além disso, dependendo do deck, se a tua jogada passou toda, você pode usar o token pra ser material, como o Virtual World faz, por exemplo. Mas, em linhas gerais, o bicho é esse, você tem o Griffon, e aí você faz isso antes de fazer a play do teu deck. Ou seja, antes de começar a jogar, você já tem cartas que forçaram interação do oponente, tipo um Ash da vida, ou dependendo do Impermanence, sei lá, e depois é que você vai fazer jogar no teu deck. E como a engine é pequena, a chance de você abrir com uma dessas cartas que fazem jogar é alta, tá? Então, você precisa de muito pouco e o resto da tua mão pode ser engine. Aí sim você faz o teu jogo acontecer. Em suma, é uma engine que vai colocar interação antes de você começar a jogar. Ou seja, quando a tua engine de fato começar a jogar, você tem uma proteção. Se o cara te der hand trap ou qualquer coisa do tipo, você dá a interação do Griffon. E se ele não der nada e a tua jogada passar full, beleza, você já tá ganhando. E você ganhou um Omni Negate a mais, que é o Griffon. Então essa engine é bizarra. Se você não entendeu exatamente do que eu tô querendo falar, eu vou colocar aqui um teste de mão, onde a gente vai ter uma carta só e a gente vai abrir com a Aquamencia. Com a Aquamencia, então, a gente vai fazer o seguinte: vou dar da mão o efeito dela. Ela pode ser Normal Summon, linkar pro Almirage, por exemplo. Ah, não pode linkar pro Almirage não. Não pode linkar pra ninguém, pelo visto. Beleza. Normal Summon, pelo menos, sozinha não. Eu vou pegar a Aramecia. Com a Aramecia aqui, eu vou dar o efeito dela pra demonstrar a jogada que eu falei, né? Vou dar o efeito da Aramecia. Droga, não era pra ter ativado aqui porque eu gosto de colocar a Journey aqui no meio. Vou criar um token. Com o token na mesa, eu vou poder colocar a Journey do meu deck face up. Eu vou colocar a Journey aqui. Agora eu posso dar o efeito da Journey. A Journey é efeito pra poder adicionar uma carta. Aqui eu errei porque eu preciso ter uma carta extra, tá? Foi mal. Então eu preciso ter o Moki Moki aqui. Então eu preciso ter uma carta pra descartar. De novo, vou dar o efeito da menina aqui. E aí, esse efeito que você vai descartar, você vai se aproveitar em alguns decks, tá? Você vai se aproveitar como um PK, que você vai descartar um PK e efeito, ou no VW, que você vai poder descartar um Kinlong da vida, esse tipo de coisa. Vou criar o token de novo e agora eu vou colocar a Journey aqui no meio, por isso que a jogada não deu certo. Vou colocar a Journey aqui no meio, e com a Journey aqui, eu posso dar o efeito dela pra poder adicionar o Griffon, tá? Vou pegar o Griffon, então, do meu deck. E aí eu posso descartar, eu tenho que descartar uma carta. Vou descartar essa outra carta aqui. Vou fazer Special do Griffon, beleza? Ativa o efeito, faz Special. Nesse meio tempo, se você tiver uma jogada de Normal Summon, você pode dar o Normal Summon antes de dar o efeito dessa carta, tá? Antes de dar o efeito de adicionar. Você pode dar Normal Summon Prank Kids, daí você triga essa spell. Daí ela vai dar efeito e vai pegar o Equipe. Daí você dá o efeito de adicionar. Aí você adiciona o Griffon e descarta o Equipe. E se o Equipe cair no cemitério, ele pode se equipar no token de volta, tá ligado? Então, beleza. Eu vou fazer Special do Griffon e é isso que eu quero fazer. Agora, se eu quiser, eu posso dar de graça o efeito da minha Journey e pegar uma carta do deck pra mão, que é o Equipe. No caso, esse Equipe aqui. Eu não falei o que ele faz, mas esse Equipe ele faz o seguinte. Você pode somente... Só pode controlar uma dela, beleza? Enquanto esse card está equipado em um Non-Effect, você pode escolher um card que você controla, retorne-o pra mão. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode escolher um Brave Token que você controla, equipa esse card. Então, se você descarta essa carta, ela volta no Brave Token, se for conveniente. E aí, o Brave Token, a primeira vez que ele é destruído, ele não vai ser por causa da Journey, tá ligado? Ele tem 2.000 de ataque e 2.000 de defesa. Só alegria. E se você estiver jogando segundo, por exemplo, você pode dar o efeito do Equipe pra voltar uma carta do cara pra mão. Ou seja, você ainda pode forçar uma interação do oponente. É isso que essa engine é capaz de fazer, meu irmão. E aí, essa parada de que ela é splashable, no caso, ela vai ser splashable em decks que podem usar. Como eu disse, decks que dão Normal Summon e dão efeito, como o Invoked, como o Tri-Brigade, como o Sword Soul. Por isso que o Sword Soul não usa o Brave Token lá no OCG. Você não pode usar o Brave Token, porque uma vez que você use, monstros não podem ativar efeito, a menos que eles tenham sido special. Logo, o Normal Summon não pode usar o efeito. Então, alguns decks ficam restritos, como esses aqui, por exemplo. No caso do OCG, pra poder jogar de Wyrm, os caras estão jogando lá com o Ten.
Tene sem Sword Soul, ou com a engine micro de Sword Soul, porque os Tene, eles interagem com o token que tá na mesa. O token que tá na mesa não te atrapalha de fazer os Sword Soul da mão. E além disso, eles conectam o Sword Soul dos Tene do cemitério. Então, pra jogar com Brave Token, a galera do OCG usa o Tene, que é um deck de combo. E aí você joga uma engine muito micro de Sword Soul, pra quando você não acha a tua jogada de Brave Token, você pode baixar o normal summon do Sword Soul, por exemplo. É um exemplo. Mas é restritivo. Ao mesmo tempo, é muito versátil. Esse deck aqui vai ficar maluco, porque ele tem o plus dessa carta ser um Extender, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar a Querubine aqui no meu extra deck e mostrar pra vocês, eu não sei se eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas no caso do Phantom Knight, a situação, meu irmão, é a seguinte. Eu vou colocar aqui um test hand, de novo. A situação é a seguinte. Você pode, por exemplo, vamos supor aqui, eu vou dar um exit e vou colocar a Aquamancer. É um exemplo melhor. A Aramécia, né? Colocando a Aramécia, eu posso ativar a Aramécia, vou dar efeito e vou colocar o Brave Token na mesa. Eu coloquei na zona errada, droga. Daí eu posso colocar a Journey do deck. Coloquei a Journey Face Up. Eu vou dar Normal Summon do Thorn Scale. Normal Summon do Thorn Scale, eu posso dar efeito dessa carta. Pra poder adicionar uma carta agora, eu vou poder pegar o descarte. Eu vou adicionar pra mão. Eu não posso dar o efeito do Thorn Scale, tá? Se eu clicar aqui, ele não vai dar o efeito. Não posso dar o efeito dele. Beleza? Beleza. Mas eu posso dar o efeito dessa carta. Que, dependendo da situação, ela pode buscar a Aquamancer, tá? Se eu resolver buscar a Aquamancer, tem duas possibilidades. Porque com o Brave Token, todas as cartas ruins de Phantom Knight saem. Os Extender ruins. Porque isso aqui conta como Extender. Eu posso ter a Aquamancer na mão, por exemplo. Então, ou eu vou pegar o Griffon, se eu tiver um Extender nível 3 pra poder fazer Querubine. Ou se então, a minha Aquamancer vira meu Extender, tá ligado? E eu posso descartar o token. A Spell, o equipe pode entrar aqui, por exemplo. E se equipar aqui, meu irmão. Se for esse o caso, eu posso fazer o Special da minha Aquamancer. E a Aquamancer com Thorn Scale vira a Querubine. Se for esse o caso. Daí eu posso dar a Aquamancer do cemitério pra poder buscar uma outra spell dessa, a Aramécia, por exemplo. Eu posso pegar do cemitério, inclusive. E aí a Querubine pode dar efeito e poder milar um nível 3. Dependendo da situação, se for um PK, você pode milar o Cloak. Cloak se bane e pega o... Invoca o Thorn Scale de volta. O Thorn Scale pode dar efeito descartar a Aramécia e milar a carta. Enfim. Ou dependendo da situação, se você tem normal de PK Special, você pode dar o Querubine pra milar a Aquamancer. E a Aquamancer do cemitério, depois que você já fez a Querubine, dá efeito pro teu Bardiche não tomar interação. Porque a Aquamancer vai colocar a Aramécia vai colocar a Journey, vai criar o token, vai pegar o Griffon vai entrar e prevenir qualquer interação de Nibiru ou afins. Basicamente, esse é o poder no deck de Phantom Knight, mas não só nele. Em todos os outros decks tem muito poder e muita aplicabilidade pra ser usada. Então, basicamente, esse é o motivo da engine de Brave Token ser muito desesperadora. Porque, basicamente, é uma engine que incentiva o primeiro turno ser muito mais inquebrável. Não ter a possibilidade, ou pelo menos tirar ao máximo a possibilidade de você tomar hand trap antes da tua jogada passar, porque tudo isso que você vai fazer, e é muita coisa, é tua jogada do teu deck, porque isso é só o Brave Token jogando sozinho, tá ligado? Em contrapartida, quer dizer, além disso, pode ter decks que são totalmente alimentados com esse tipo de coisa. Por exemplo, vai ter deck que pode ser alimentado só com Brave Token e a engine de DPR, que era o que usava no OCG. Daí você pode usar alguma engine mini, ou então você usa só essas duas engines e usa um monte de hand trap, por exemplo. É o que pode acontecer. Você pode usar alguma engine de one card play, tipo Tour Guide não, né? Um one card play não existe, né? Se você não der normal summon. Engraçado. Mas enfim, pode ser decks que venham desse derivado. E aí, o cara vai tentar ganhar no dado primeiro e foda-se, tá ligado? Se ele for segundo, a gente Brave Token pega uma carta pra poder forçar uma interação. Ela força a interação, mas talvez nem seja muito boa. Não sei se ela side, por exemplo. Mas enfim. É isso que acontece. Esses monstrinhos aqui, eles não são tão relevantes, por isso eles não são usados. Você tem a parada dos campos aqui, né, que eles são muito estranhos e basicamente não vale a pena uma menção, porque no momento eles não são utilizáveis. Enfim, se você não entendia porque o Brave Token é utilizado no OCG, fazia decks metas no OCG e porque tem tanta gente com medo desse deck no TCG, esse é o motivo e esse é o deck de Brave Token. Mas enfim, por hoje é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta disso que você achou, se gostou do vídeo, curte e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.